Olá, meu povo, aqui é Rodrigo Faria com você de novo. Hoje a gente vai tratar, gente, um assunto então sobre o que é a transformação e a informação. Qual que é a diferença entre transformação e informação? Na verdade, informação, gente, tudo que a gente passa para vocês, ou tudo que você leu na vida, ou tudo que você aprendeu nessa vida, são informações. Né? Então, a gente sabe que quem gosta do desenvolvimento pessoal já buscou muitas coisas, já procurou muitos vídeos, muitos filmes, muitos livros, textos sobre o assunto mesmo. Só que o problema, e a gente sabe que isso muitas vezes é só uma informação. Se você não coloca em prática, se você não tem a sua transformação da sua vida, pouco vale aquela informação. Né? Basicamente, a gente sabe que são gastos muito dinheiro, no mundo inteiro a gente gasta um monte de dinheiro com essas informações. E, para falar a verdade, normalmente, ou muitas vezes, são informações válidas, são informações boas, ideias inteligentes, que alguém teve uma ideia inovadora e compartilhou, dividiu, vendeu a sua ideia mesmo. Né? Só que muitas vezes durante a vida, a gente vai acumulando essas informações e não realiza a própria transformação, a mudança que seria interessante para cada um de nós. Então, na verdade, a ideia de hoje é tentar transformar pegar essas informações que a gente tem, né, das experiências da vida, dos livros, de tudo que a gente já absorveu, para causar uma verdadeira transformação. Mas como é que pode ser feito isso? Bom, esse é basicamente o nosso processo de coaching mesmo, né? A gente precisa ter uma meta, a gente precisa ter um objetivo a ser alcançado, uma ideia, um sonho ou um projeto para ser realizado. Você junta todas essas informações que você adquiriu durante a vida, ou seja, são válidas, não foi gasto, não foi inútil o tempo que você perdeu lendo e aprendendo aquilo lá, é muito válido, fortalece cada um de nós. Pega essas informações e aplica. Né? Primeiro começando então, como eu falei, com uma meta. Ok, meta, você precisa ter os recursos para poder atingir essa meta, os passos para atingir essa meta. Então, durante o coaching, a gente vai trabalhando, a gente vai conversando e garimpando essas informações que cada um tem. E é legal do processo que cada um responde as suas próprias perguntas. Cada um responde de uma maneira que você consiga, ou você vai responder da maneira que é melhor para você, usando aquelas informações que você já tem dentro de si. Tá, muito bem, eu vou dar um exemplo, então, como que aconteceu com uma cliente minha. Ela é uma vendedora, né? E, claro, muito boa vendedora, realmente tem um bom desenvolvimento, só que, como a maioria dos vendedores, ela sofria muito com os nãos dos clientes. Básico, né? Isso aí a gente sempre ouve mesmo. Também, isso fazia com que ela perdesse o foco da venda, o foco de estar ali dentro para poder estar presente, para poder melhor atender o cliente, ter um resultado mais interessante. Então, outra situação que tirava o foco dela, é quando ela observava, né, claro, também outra situação que acontece, ela observava a venda das outras vendedoras, das colegas dela. Isso desfocava, isso tirava ela do objetivo principal, atender bem o cliente, mostrar bem o produto e fazer a venda. Né? E eu falei, ótimo, então você sabe, ela descobriu o problema durante o processo, né? Descobriu que ela tinha esse problema de perder o foco, e ela não sabia, só que ela não sabia como fazer para não ser influenciado por essas situações, do não do cliente, da venda das colegas. Então o que a gente fez? Durante uma conversa, durante a sessão, a gente foi estabelecendo coisas para ela, até um ponto que eu falei, e daí, o que você vai fazer para você conseguir não ser influenciada e manter o teu foco na venda? Ela simplesmente virou para mim e falou, não sei. Do tipo assim, não sei, se eu soubesse eu já teria feito, né? Uma coisa bem direta mesmo. E eu perguntei para ela então, poxa, qual que é a melhor vendedora que você conheceu na vida? Qual a melhor vendedora que você já teve contato nessa vida? Eu falei, vale não só de agora, mas do passado também, faz muito tempo que ela trabalha nessa área. Ela falou, bom, uma senhora lá no interior que eles saíam para atender, vendia nas casas mesmo os produtos, e essa senhora era melhor de todas, né? Tanto que veio para a capital e se deu muito bem aqui como vendedora.
eu perguntei para ela, tá, essa senhora não recebia nãos ou não se deixava influenciar? Ela recebia nãos, mas ela não se deixava influenciar. Eu falei, por quê? Por que ela fazia isso? Porque ela era uma senhora sozinha, né, cuidava de um filho deficiente e não deixava se influenciar, porque sabia que se isso ia atrapalhar a venda dela, ia atrapalhar o rendimento dela, que podia atrapalhar a vida da família dela. Então ela colocava o objetivo dela acima dos problemas. E foi muito interessante que realmente a informação estava presente na minha cliente e ela só descobriu com perguntas certas. Entendeu? Eu não falei nada, eu não tive ideia nenhuma, eu simplesmente fiz a pergunta e foi revelada ali. E foi muito legal porque ela começou a aplicar isso na técnica dela de venda, no dia a dia, nos momentos que ela tinha. Ela se lembrava e naquela semana mesmo, na sessão seguinte, ela veio, Rodrigo, nessa semana eu consegui me controlar, consegui ver e não consegui me deixar desfocar do processo de venda por causa de nãos e por causa de venda dos colegas. Não interessa a venda do colega, o importante é a minha venda. Né? Então, gente, esse aí é um exemplo para vocês de como você pode usar a informação de dentro. Pergunte-se para você mesmo, poxa, como é que a pessoa do passado fazia? Como é que o melhor vendedor, o melhor administrador, o melhor gerente faz ou fazia? Né? Descubra essas informações que estão dentro de vocês, ou qual é a ideia legal que teve no livro que eu gostava tanto sobre vendas, ou sobre administração, ou sobre pessoas de maneira geral. Busque essas informações e comece a aplicar na sua vida. Tá bom, gente? Muito obrigado, até a próxima!